Boa tarde, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, o 06, tá bom? Para colocar aí mais um vídeo aí no canal, abordando o tema precisão nas armas de ar comprimido e nas armas em geral também, mas voltado especificamente para as armas de ar comprimido, buscando ajudar a esclarecer você que é atirador, se por acaso você ainda não tem esse conhecimento, de como se harmonizar com a sua arma em relação à precisão que ela pode te oferecer e o que fazer para ter uma arma que te oferta uma precisão maior, se é este também o seu desejo. Vocês hão que lembrar que o vídeo que antecedeu a esse falou sobre diferenças entre armas boas e armas consideradas ruins. Essa diferença centrou-se no fato de observarmos os aspectos e os materiais de construção. E o que eu disse no vídeo anterior é para entrarmos aqui hoje em alguns aspectos no que diz respeito à precisão nas armas de ar. Primeira coisa que a gente precisa de entender é que precisão é relativo. Porque a arma é muito precisa apenas numa faixa de metros. Ou seja, ela é capaz de colocar praticamente um tiro dentro do outro unicamente em uma determinada metragem. Tudo que antecede aquela metragem ou que vai além daquela metragem tem variáveis que fazem com que o agrupamento não seja tão perfeito. A que isso se deve? Se deve ao fato da construção da arma, da dinâmica do disparo. A dinâmica do disparo leva em conta o cano e como o cano é e como ele vai infligir giro ao projétil. Em quanto espaço de centímetros o cano vai produzir esse giro, se este cano é mais raiado ou menos raiado para que o giro seja maior ou menor, o RPM seja maior ou menor, o próprio projétil com seu peso, com o seu balanceamento, o seu centro de gravidade, a sua densidade seccional, todos os mecanismos que atuam contra a precisão na própria arma, que é o recuo, a vibração e a harmônica do cano. Isso aqui nós estamos tirando fora o atirador, que também costuma ser uma contaminante terrível, porque o cara às vezes não estabiliza direitinho a arma e acha que é a arma que está ruim. Mas falando de um tiro de estativa, de bancada, de morsa, são esses detalhes anteriores que fazem diferença. E fazem com que um projétil a uma distância específica ele consiga realmente expressar ali naquela arma o melhor grupo que a arma pode ter. Eu sempre acho que é bom o atirador ter um book da arma para que ele descubra nas suas armas, se ele tem mais de uma, qual é essa distância, a faixa aproximada dela, para que ele zere a essa distância e todas as demais ele atire por compensação, porque a essa distância ele sabe que é o máximo desempenho. Mas isso nós vamos entrar num outro vídeo também. Como eu falei, o assunto deriva muito e se for entrar para lá e para cá, acaba às vezes fazendo uma salada com tanta fruta que ninguém sabe qual que põe na boca e qual que come. Por paladar intelectual, é claro. Então, precisão é uma coisa relativa. Cada arma tem uma precisão a uma distância diferente. Convencionou-se que a melhor precisão que se obtém com uma arma de ar comprimido é por volta dos 10 metros. Por isto que os nossos torneios, as Olimpíadas, tudo que envolve tiro de precisão é feito no padrão de 10 metros de distância. Testes e mais testes chegaram à conclusão que se elimina mais o recuo, a vibração, os efeitos nocivos da balística externa a 10 metros de distância. Então a arma ela é preparada
com a potência certa, o projétil certo, para 10 metros ela dá o melhor grupo. É possível fazer a mais? É possível fazer a mais. Mas em convenção, 10 metros é a distância ideal para se aferir. E a distância máxima também em convenção estima-se por volta de 30 metros de distância. Tudo que passou de 30 metros é considerado como se você, um tiro de precisão ou um grupo bom de tiro a mais de 30 metros, é considerado a você fazer 240 pontos no boliche, para você ter ideia. Uma arma que faz isso é considerada muito, muito boa quando diz respeito à arma de ar comprimido. Porque a faixa de precisão, considerado pela indústria, pela bancada de produção, a prancheta de cálculos, são 30 metros, a engenharia dela. Daí para lá é possível? É, porque os atiradores realmente conseguem expandir esse detalhe aí em relação à arma. Tipos de precisão que uma arma de ar pode oferecer. E eu vou me valer aqui dos escritos de um escritor, ele chama Rick Westler, e ele escreve muito sobre arma de ar comprimido. E ele tem um artigo onde ele diz assim, olha, as armas de ar comprimido, elas têm um agrupamento que podem ir de 1 centímetro ou menos até 15 centímetros e serem consideradas precisas. Aí a pessoa pensa, poxa cara, como é que uma arma até 15 centímetros é considerada precisa? Ela faz um agrupamento de 15 centímetros, imagina uma arma que faz um grupo desse tamanho. Isso contando a distância aí de por volta dos seus 20 metros, de 15 a 20 metros, segundo os escritos dele. Dá só um instantinho que chamou aqui na campainha, eu volto agora, tá? Pessoal, eu voltei, é um amigão meu que chegou aqui, chama José Nascimento. E eu já atendi, ele está aguardando aqui eu acabar de gravar o vídeo aí. Então, Rick Westler, ele disse o seguinte, que uma arma pode ser precisa, uma arma de pressão, fazendo um grupo desde 1 centímetro ou menos até 15 centímetros. Por que isso? Como entender isto? Entendendo a forma e o propósito, o projeto que aquela arma foi feita para desempenhar dentro dele. Então, armas, por exemplo, que fazem grupos maiores, como por exemplo as armas que são muito coiçudas, trancudas, de gás ram muito potente, entre elas as Hatsans, a X1000, a Nitrosix, não estou dizendo que elas chegam a fazer 15 centímetros, não é isso. Mas essas armas muito potentes, o atirador que compra ele já tem que saber que devido a toda a dinâmica do disparo, como eu falei, que envolve o recuo, a vibração, a harmônica, que envolve os aspectos construtivos da arma, que ela, para dar uma potência igual ela dá, ela vai automaticamente contaminar a precisão, porque parte dessas coisas que atuam contra a precisão estarão em atuação, inclusive enquanto o chumbo está dentro do cano. Então são as armas que têm a chamada precisão de combate, não precisão extrema ou extremada. Aí vou dar um exemplo para vocês aqui, o que é uma precisão de combate. Vocês devem ver por esses vídeos que tem aí das guerras na Síria, em outros lugares, o cara pega um AK-47, chega na esquina e e a arma tá que vibra na mão dele. Você sabe que uma arma que faz aquele tanto de vibração e de arranco, nunca vai colocar um projétil dentro do outro. Mas ela serve para a guerra, serve tanto que praticamente as linhas de frente de combate todas têm ela ou similares a ela. Não é porque ela não põe um projétil dentro do outro que ela não é considerada uma arma precisa. Ela é precisa para combate. Onde você, no momento de combate, mesmo porque você está alvejando, sendo alvejado, precisando de abrir espaço para progredir, você não vai ficar mirando, porque o tempo que você vai levar para mirar, você vai levar um disparo do seu oponente. Então, essas armas que têm, em função da alta potência e da construtividade,
esse recuo aí, lembrem lá da AK-47 fazendo aqueles detalhes, ela tem a chamada precisão de combate. Então ela é considerada para os engenheiros precisa dentro daquilo que ela foi desenvolvida para proporcionar. E para vocês terem ideia, uma arma, segundo alguns engenheiros de algumas indústrias, algumas armas de pressão, pode chegar a fazer um grupo do tamanho de uma folha A4 a 20 metros de distância. Isso é considerado precisa por causa dos aspectos dela. Em compensação, ela vai pegar uma folha A4, mas ela vai pegar arrebentando. É onde o cara que às vezes caça quer uma arma dessa, porque ele vai caçar um bicho maior. Se ele vai acertar exatamente o lugar, às vezes para ele não interessa. Ele quer acertar e ferir mortalmente. Então, por isso que armas que fazem até 15 centímetros, algumas são consideradas precisas, porque entram na categoria de precisão de combate. Entra então aquelas que fazem grupos um pouquinho menores. A energia acabou aqui, eu vou precisar de mexer aqui na mão. São aquelas que dizem respeito à chamada precisão de plinking. A maioria das nossas armas estão na categoria chamada faixa de precisão de plinking. O que é o plinking? É aquele tiro que você não dá lá no centrozinho do 10, no olho da mosca. Você atira num copo, numa garrafinha, você atira numa tampa que está lá na frente, você atira num metal, numa silhueta. O que a gente chama de plinking. Por causa do barulhinho que dá de bater no metal, plim, chamou-se, convencionou-se assim chamar. Então a arma às vezes não vai pôr um tiro dentro do outro, mas você vai poder praticar plinking com ela. Ela vai ter um grupo mais aberto, mas que você acerta bem uma latinha de cerveja, uma latinha de refrigerante, uma latinha de mini refrigerante. São consideradas também precisas, porque também os engenheiros olham e falam, olha, essa arma, por causa de todos esses efeitos nocivos, ela tem precisão apenas para esse tipo de coisa. Pode até o atirador mesmo mexendo, conseguir uma coisa melhor, mas ela é afinada para precisão de plinking. Seria já seus 5, 8 centímetros. E existe a categoria das armas de precisão de alvo, e que também são chamadas armas de precisão de caça no mundo das armas de ar comprimido. Eu vou encerrar e fechar dizendo isso aqui. As de precisão de alvo são essas que é o sonho de todos nós, que é aquela que coloca um chumbo dentro do outro e que você vai com ela para o torneio e você volta com a medalha, com o troféu na mão. Porque ela tem precisão para alvos de competição. Eles são chamados também de precisão de caça, porque eu não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos sobretudo, mas também na Grã-Bretanha, Reino Unido todo, Países Baixos também, assim, onde há permissão de se caçar, o atirador, e eu tenho um grupo de vídeos que eu vou colocar aqui que se chama Proficiência nas armas de ar comprimido e no tiro. Os vídeos estão todos gravados, mas na frente, quando eu ver que está amadurecido, eu coloco. O indivíduo, para caçar nesses países, ele tem que dar a chamada morte limpa ao alvo. Então ele não sai para lá caçando e volta no abono, não. Ele pode ser fiscalizado. Aí eles pegam o abate dele, vê que ele não feriu num lugar que não infligiu sofrimento ao bicho, ou seja, na cabeça, onde ele morre na hora, numa parte mortal. Ele pede inclusive a sua licença de caçador, porque ele, para caçar, ele precisa ter uma arma com precisão de alvo. Tão precisa que às vezes ela nem precisa de tanta energia, porque naquele ponto, se ela for capaz de acertar direitinho, o atirador tiver destreza para isso, é um tiro e uma morte. On shot, on kill, como a gente fala. Então, são esses 3 tipos de precisão que fazem com que cheguem armas e o atirador, por desconhecer esses aspectos, se frustre amanhã. Que ele compra, não vou citar nome aqui não, que vai parecer que eu estou sendo contra algumas marcas. Ele compra a arma X, para não conseguir acertar, porque não olhou para a faixa de precisão dela, por causa dos seus aspectos construtivos, estão na de combate ou na de plinking. Porque a de alvo, ela demanda normalmente uma velocidade menor, um recuo menor, uma vibração menor, um cano mais trabalhado, um projétil mais assertivo, mas em compensação é só alegria. Então fica aqui esse vídeo sobre os tipos de precisão,
Se vocês gostaram, como gostou do meu amigo Zé, que está aqui assistindo, olhando para mim, rindo e pensando, oh meu Deus, um dia eu quero ser igual o Kiki. Vem cá, Zé, para te ver. Ele não quer vir de jeito nenhum. Ele está aqui olhando, gente, mas esse Kiki é uma gracinha, uma fofura, um chuchu. Vai fazer o que? Eu já nasci assim, gente. Contar um segredo para vocês que eu nunca contei no meu canal. Na minha família só tem gente bonita. Porque quando estava para começar a nascer os primeiros, meu pai fez um trato com a parteira. Nós somos do tempo da parteira ainda, eu tenho quase 54 anos de idade. Meu pai falou com a parteira, ó, se for feio, mata. Só deixa escapar os bonitos. Então lá em casa só tem gente bonita, que só escapou gente bonita, tá bom? A gente tá falando que eu sou mentiroso. Vem cá, Zé, pessoal, te ver que não quer não. Ô pessoal, gostou? Dá um joinha. Doutor Renato agradece. Até o próximo. Valeu.